só aguardar para que eles acessem aqui. Bom, então a partir deste momento, feita a composição da mesa, nós vamos ouvir agora... Nós queremos convidar também para a composição da mesa o senhor Jefferson Ferreira, arquiteto e urbanista especialista em acessibilidade. Feita a composição da mesa, neste exato momento nós damos por aberto mais um evento. Solte a voz e agora nós vamos ouvir a palavra com a então presidente deste evento, Jaci Guimarães. Bom dia, pessoal. Desculpa a voz. Eu poderia ter preparado um material cheio de números para vocês, mas essa não é minha intenção. A minha intenção é reuni-los para poder pôr um pouquinho na cabeça de vocês que a pessoa com deficiência existe sim, e política, infelizmente, é um caso bastante complicadinho, até chato de discutir. Não estou aqui para a gente falar de pré-candidatos, de candidatos, de partidos, mesmo porque aqui tem vários partidos que nos ajudaram muito. Porém, depois que a gente se aprofunda na política pública e conhece um pouquinho do que ela pode nos proporcionar de benefício para a pessoa com deficiência, o poder que ela tem, a gente se apaixona e não consegue mais largar. É por isso que essas pessoas maravilhosas estão aqui hoje compondo essa mesa, porque eu sei que eles têm informações para poder ajudar um pouquinho a abrir a mente daquele que exclui totalmente a pessoa com deficiência. Mas eu entendo também que ninguém nasce sabendo, e é por isso que eu quero estar presente aqui com esses maravilhosos companheiros para poder trazer informação do que é necessário para incluir a gente em todos os setores da sociedade também. Nosso evento, para não ficar muito extenso, eu vou falar bem pouco e vou passar a voz para esse time que são mais de 20 anos de militância. Então, eu confio plenamente no que cada um aqui tem para dizer. Então, eu inicio com Nelson Vade, meu companheiro, que vai falar um pouquinho sobre a necessidade que é imensa da criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, porque infelizmente sem ela a gente não tem muita força. E eu quero deixar bem claro aqui que não é necessário muita coisa, apenas boa vontade, e porque a gente está aberto sempre para qualquer informação necessária.
e o governo pode sim ajudar com a iniciativa da criação dessa secretaria. Um bom evento para todos, e eu passo a palavra para o Nelsinho, meu companheiro. No que antecede a fala do Nelson, quero pedir sua licença, para fazer alguns agradecimentos, tá, das pessoas que colaboraram inteiramente para que esse evento pudesse acontecer aqui. Eu quero agradecer ao vereador Luiz do Depósito, vamos acalorar com uma salva de palmas, a vereadora Beth, o seu esposo Natinha também, ao Geraldinho Lima, que também muito contribuiu para que esse evento acontecesse. Os nossos sinceros agradecimentos, e agora a palavra com o Nelson Haddad. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Gente, meu nome é Nelson Haddad, muitos de vocês não me conhecem. Eu venho há pouco tempo nessa luta. Eu tenho uma deficiência física. Venho da área corporativa, trabalho para banco há muitos anos, tenho mais de 15 anos na área bancária. Perdi a minha mãe, que era minha tutora, a pessoa que cuidava de mim. E neste caminho eu entendi que a pessoa com deficiência não tem política pública atuante. E comecei a estudar essa área justamente por ter uma deficiência física e empatizar com aqueles que não têm condições. Eu, graças a Deus, sou um privilegiado, assim como todos que estão nessa mesa e provavelmente todos que estão atrás dessa mesa. Porém, a gente tem pessoas com deficiência que não têm esse mesmo privilégio, nem de estar aqui acompanhando o que a gente tem. Então, primeiramente, obrigado a vocês que vieram, se disporam a estar aqui. E eu vou explicar um pouquinho sobre a secretaria. Eu não vou dar ênfase no que eu sei, no que eu faço, e sim na secretaria, que é para todos, é para a pessoa com deficiência. Hoje a gente está aqui com a Osana, que vem representando a senadoria da Mara Gabiri, e a secretaria que eu quero trazer municipal é exatamente baseada na secretaria que foi criada no estado, e a primeira pessoa que impulsionou isso foi a Mara Gabiri. O estatuto que eu venho escrevendo é em cima do estatuto da estadual, que é o tripé da Mara Gabiri, que no caso é Conselho de Direito e Secretaria. Eu quero levar esse mesmo tripé para os municípios, saindo do estadual, trazendo para o municipal e, assim com a senadora, deixar isso no âmbito nacional, tendo uma secretaria da pessoa com deficiência nacional. Então a gente tem que ter em todas as esferas, em todos os cantos, uma representatividade da pessoa com deficiência. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vim e eu venho fazendo, e vou deixar aberta a pergunta de vocês, dúvida de como vai funcionar, o que vai beneficiar vocês, o que pode agregar mais. Às vezes eu tenho uma visão e a minha visão não pode ser única. A gente vê por exemplo, um caso agora, há pouco tempo atrás, do Luciano Avan. A gente viu uma pessoa com deficiência física falando sobre a mobilidade da pessoa visual. Peraí, né? Cada um no seu nicho, cada um no seu canto e cada um sabendo o que fala. Ele, de cadeira de roda, falou de uma acessibilidade do visual, mas ele não usa aquela acessibilidade, então provavelmente ele não pode falar sobre aquilo. A secretaria, a gente pegou um modelo, nessa minha primeira base, eu fui conhecer as pessoas dentro de lugares inapropriados, insalubres, e vim trazendo justamente como fazer para chegar à política pública em primeiro lugar. Quando a gente entra dentro de uma comunidade, primeiro chega o poder paralelo, né, que são os traficantes, que estão ali no local, igreja, os próprios moradores e, por último, o Estado. Se o cara parar numa cadeira de roda hoje, por último, se ele morar num lugar de difícil acesso, por último, quem vai chegar nele é o Estado, e não vai ser o primeiro. Eu prego justamente o contrário, que venha o Estado primeiro, e a gente tire o poder paralelo, tire o poder da igreja, e canalize isso como política pública. Que você tenha uma ideia, todo mundo que está aqui paga impostos altos, e não adianta vir falar com mimimi para mim que não tem dinheiro. Peraí,
está sendo o maior exercício esse dinheiro. Então, nessa caminhada, vim conhecendo pessoas, muito delas que atuantes estão aqui na mesa, compondo a mesa. Do meu lado aqui está a Jace, Fernandinho, Luciana, aqui atrás Jefferson, doutora Cati, o nosso amigo Paulinho, esqueci seu nome, Valmir, perdão, o Valmir, que faz a parte inclusiva de turismo. Tem a Estefânia, que está ali na ponta fazendo libras lá, bonitinha, parabéns. E temos nosso amigo aqui atrás, aqui, que é nosso coach aqui, nosso imprensa. E são pessoas maravilhosas, são pessoas que fazem o porquê, entendeu? Se hoje a gente está aqui é porque a gente quer fazer uma união, trazer exatamente isso. Nada por nós sem nós, é um jargão batidíssimo, mas é a verdade. A gente só está aqui procurando fazer e procurando o que é para nós por direito. Exatamente isso. A secretaria bem fundamentada em cima da Secretaria do Estado é exatamente a mesma secretaria que foi criada em Barueri, que em menos de 3 anos saiu de 10% de condições para a pessoa com deficiência para quase 80% em 3 anos. Simples assim. Até estava falando, causando, a secretaria, todo mundo fala assim, mas é cabide de emprego. Não, é o mínimo que a gente precisa de pessoas para funcionar. Se você olhar o estatuto, se funciona com o mínimo e se faz o máximo. Eu estava fazendo uma breve verificação nas contas de Osasco. Se gastam mais de 3 milhões com o tema pessoa com deficiência. A gente está falando quase 40 milhões por ano. E a gente não tem o mínimo. A gente tem rampa com um poste na frente. A gente está aqui com o meu amigo aqui, John Lennon. Ele trabalha no calçadão, ele faz um adendo dentro do calçadão e faz a parte dele lá. O Estado é o último a chegar nele. Então assim, ele está precisando de habitação, ele está precisando de melhoria na saúde dele, ele está precisando de uma cadeira nova. E a gente tem que correr atrás disso por ele, porque se for pelo Estado chegar até ele, não chega. Gente, eu vou agradecer aos nossos MM, chegou ali, os Marcos, tá? Eles também são pré-candidatos lá em Osasco. Obrigado pela presença. Valeu aí, brigadão. O pessoal aqui também, a gente já tem mais um pessoal aqui também do mesmo time de vocês. Depois a gente apresenta e a gente conversa, né? Eu estou falando sobre a secretaria, meu irmão. Essa é a secretaria que eu falei para você colocar no seu plano de governo. Enfim, a secretaria serve da seguinte forma. As pessoas estão aqui, todo mundo está cansado de política. Eu, como qualquer um outro aqui, eu sou analista de sistema, agora fazendo ciências políticas. E vi essa deficiência dentro do governo. Peguei o que tinha de bom, adaptei para Osasco e venho levantando essa secretaria há 3 longos anos. Nesses 3 longos anos, expliquei isso para outras pessoas com deficiência e essas pessoas estão levando nos seus municípios essa secretaria. E a gente escuta assim, não, mas para que secretaria? Vamos criar um departamento. Cara, eu não quero uma mesinha, um cantinho para ficar batendo máquina lá para ficar quieto. Né? A gente já teve essas propostas, como diz o meu amigo Fernandinho aqui, não vai ter arrego. A gente procura não ter isso, a gente quer mesmo a máquina. A gente quer fazer pelas pessoas com deficiência. Tá, mas você está pensando em dinheiro. Pô, amo dinheiro, lógico, mas eu não estou pensando em roubar. Já é um bom começo, né? Então assim, o cargo do vereador, por exemplo, te beneficia um belo de um dinheiro para não precisar roubar de ninguém. Entendeu? Outro fator. Em Osasco, a gente tem mais de 15 associações, ONGs, institutos. E se passam essa verba exatamente só para 2. Por que disso, né? Então assim, a gente vê que tem um conflito de interesse, já tem uma certa máfia lá dentro que leva esse dinheiro e não faz pela pessoa com deficiência. Dentro do conselho, por exemplo, é o mínimo de pessoa, o conselho da pessoa com deficiência que tem o mínimo de pessoa com deficiência. Então por que tem um conselho? Como que você vai atuar para uma pessoa, por exemplo, um deficiente visual, sendo que você não tem uma representatividade dentro do conselho para anotar aquela demanda e falar se aquilo ali é bom ou é ruim? Entendeu? Então assim, eu luto por isso, não é uma briga fácil, eu já fui ameaçado, enfim, a gente tem discordâncias muitas vezes partidárias das pessoas, a gente tem outros movimentos incluídos junto com essas pessoas, né? Então assim, quando a gente fala em movimento da pessoa com deficiência, é pluripartidário.
Cada um tem o seu partido. Quando a gente fala, um exemplo, movimento aberto das pessoas com deficiência. É um movimento aberto, vai pegar o deficiente físico, o cognitivo, o intelectual, não interessa. Vamos pegar N movimentos. O meu movimento é muleta neles. Já falo no jargão, né? Muleta neles. Eu não estou aqui para de brincadeira, eu não estou aqui para fazer acordinho barato, não. Eu quero fazer o que funciona. O que funciona é a secretaria. Se a secretaria funciona, eu quero levar isso para o meu município. A Jace vem fazendo isso. O Fernandinho é um cara que vem de conselheiro do municipal. Então, assim, o que a gente consegue fazer dentro do conselho municipal, a gente traz para os municípios em bloco, né, em pequenas partes. E ele, com o time dele, acaba formando essas pessoas dentro de conselho, tudo, para poder fazer todo esse veículo funcionar. Não adianta eu ter uma secretaria, sendo que eu não tenho um conselho atuante. Se eu não tenho um conselho de direito, quem que vai fiscalizar isso? Então tem que ter tudo atuante, tudo funcional primeiro, para depois funcionar na prática. Então assim, a gente já tem as pessoas, inclusive focadas, cada um em uma pasta, né? Eu sou uma pessoa que eu posso falar sobre deficiência física como paraplégico. Mas eu não posso falar, por exemplo, o cara que tem a deficiência cerebral. Não é as mesmas coisas, não é as mesmas bases que ele vai precisar. E eu preciso de uma cadeira, às vezes o cara não precisa de uma cadeira. Tem gente que está falando de rampa, mas pô, peraí, não está chegando a cadeira do cara, para que vai precisar de uma rampa? Então assim, primeiro é saúde, primeiro pensar na educação, e isso quando eu falo educação, é educação do povo mesmo. Ensinar o que é uma calçada tátil, o que é uma deficiência física, o que é empatia. Todo mundo fala assim, empatia. Mas todo mundo se empatiza com as pessoas? Então assim, é o que eu venho trazendo. Esses 3 anos eu pus no papel a secretaria que a gente vem criando, e com apoio de várias pessoas com deficiência, de vários tipos de deficiência. A gente já está formatado aí com 85% do legislativo, que são os vereadores de Osasco, assinaram. Eles são de acordo. O prefeito já foi protocolado no gabinete dele. Então, Osasco, a gente já fez uma comoção pública falando o que a gente precisa. E agora em março, dia 14 de março, a gente está fazendo a segunda comoção. E isso a gente quer trazer mesmo aí o máximo de pessoa para poder simpatizar com a nossa causa e levar ela para um patamar diferente. Eu falo demais, eu peço desculpa, até é chato quando a gente fala, porém a gente tem que explicar o que a gente está fazendo. Dentro dessa secretaria tem várias pastas, né? A gente está falando educação, habitação, esporte, lazer, segurança, enfim, tratamentos de N tipo que a gente coloca dentro da pasta de saúde. Quando a gente fala segurança, alguns lugares, por exemplo, trem, metrô, algumas instituições grandes, a gente não tem. Vou te dar um exemplo, no mercado. Quando a gente vai no mercado, a gente não tem uma assessoria. Se a gente não for com alguém, a gente está lascado, porque aquela gôndola alta a gente não vai pegar o que está lá em cima. Então assim, a secretaria serve para regulamentar isso daí. Então a educação, quando a gente fala educação, não é só a educação inclusiva. É a gente levar a Libra para os professores, é a gente levar a educação para a população saber como lidar com as deficiências, é a gente educar a pessoa com deficiência também. Porque a pessoa com deficiência, às vezes, tem muitas vezes, é obrigação dele, mas espera aí. Não é que é obrigação que a gente não pode ter educação, né? Explicar, às vezes, a pessoa não sabe. Então, assim, isso a gente está falando da parte da educação. Lazer, por exemplo, teatro, né? E a gente falando teatro, a gente não está falando o cara ir assistir um teatro. A gente está falando de fazer uma peça de teatro, né? Com as pessoas com deficiência. Então, assim, quando a gente fala esporte, eu estou brigando por uma quadra para a gente conseguir colocar o basquete inclusivo dentro de Osasco. Poxa, era uma coisa tão simples, né? Não aparenta simples. Vou conseguir uma quadra, eu já tenho as cadeiras, já tenho tudo. Muito simples, vou conseguir. É nada, cara. Você chega lá, protocola, espera dias, espera meses. Só vão te atender se você bater lá na porta e começar a fazer protesto. Aí te atendem porque aparece, né? Então, assim, antes disso, a gente quer ter nossa parte. Eu não quero, por exemplo, brigar por uma rampa, ter que ter a Secretaria de Mobilidade Urbana, de Obras. E aí eu tenho um carro na frente da rampa, eu tenho que sair da de obras e ir lá para de transporte. Eu não quero isso. Eu quero ter um aplicativo lá, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência,
olha, a rampa aqui não está boa e tem um carro velho bem em cima da rampa. Pronto, vai mandar lá o despacho para a secretaria que tiver que fazer e executar. Então a de obras vai para de obras, a de trânsito vai para de trânsito, e a secretaria da pessoa com deficiência fica fiscalizando com o conselho de direito. A secretaria que tem que fazer não fez, arbitrariedade, vai lá, Ministério Público, embarga, faz o que tem que fazer. O orçamento da secretaria da pessoa com deficiência vai servir para a gente fazer o levantamento e fazer o primeiro de tudo, o paliativo, que é a gente pegar, fazer o máximo com o mínimo, e depois fazer aperfeiçoamento, que é pegar o que a gente fez de paliativo e fazer definitivo, né? Aquela rampa que não está legal, a gente vai arrumar. Osasco a gente não tem fisiatra, provavelmente o Embu também não tem. Fisiatra, para vocês que não sabem, é um médico focado para a pessoa com deficiência, é o médico da pessoa com deficiência. Quando a gente fala pessoa com deficiência, quem cuida da nossa saúde é um fisiatra, assim como terceira idade ou melhor idade é o geriatra. Então são médicos especializados para aquela conduta. Quando a gente fala em secretaria, é justamente para ter isso dentro do município. Quando tem muita gente com deficiência física que usa fralda. Quem não usa não tem noção do gasto que é de fralda por mês. E muitas vezes a gente não consegue pela saúde, pela assistência social, pelo Fundo Social de Solidariedade. Olha quantas siglas para representar a gente e não representa. Então peraí, tem alguma coisa errada, né? Vamos centralizar, vamos montar a secretaria nos moldes da Mara Gabiri, é a melhor secretaria, para que vocês tenham a noção. Saiu de São Paulo, foi para Curitiba pegou, adaptou o modelo. Curitiba hoje é a cidade da América Latina com mais acessibilidade. Vocês sabiam disso? Você sabia que lá o pessoal com deficiência pega transporte, chega na porta de casa, e da porta de casa pega qualquer transporte, chega em qualquer local? Pois é. Vocês sabiam que o modelo primário foi pela senadora? Então assim, nada fácil. A gente acaba levando para frente essa parte pesada, leis, regras, burocrático, e trazendo essas pastas justamente, como habitação, lazer, saúde, esporte, transporte, tem N pasta dentro disso daí. A gente está falando aí em mexer com quase todas as secretarias. Só um minutinho. Pessoal, eu vou deixar aberto, eu falei mais ou menos o que a gente vem fazendo. A Jace fez aqui no Embu das Artes essa mesma secretaria, tá? Eu não vou me delongar muito para não perder muito o tempo, tá? Eu deixo aberto para vocês qualquer pergunta que vocês quiserem falar, se tiverem dúvidas sobre a secretaria, eu me faço à disposição. Vocês me acham no Google, se vocês digitarem lá Muleta Neles, vocês acham todos nós. Eu, Jace, Fernandinho, todo mundo vocês acham, tá bom? E fica aberto para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a secretaria, como vocês podem atuar também nisso. Eu gostaria que vocês atuassem, tá? E me faço à disposição. Nelson Abad, Muleta Neles, muito obrigado para vocês que estão vendo aqui na minha live. Curta, comenta, compartilha. Nelson Abad, Muleta Neles. E a gente está falando aqui da secretaria, a importância da secretaria para a pessoa com deficiência. E é isso aí, estou passando o microfone. Quem quiser fazer uma pergunta, seu Januário lá levantou a mão. Eu acho que precisava levar um microfone para ele. Olha os MR aí, rapaz, hein? Conheci ele lá de Osasco, lá, hein? Parabéns a todos, realmente estou me sentindo extremamente orgulhoso de estar aqui. Você falou de Osasco e tal, como está a secretaria? Realmente já foi consultado, já foi, porque você explicou, mas eu não entendi exatamente. Qual é a posição atual hoje da Secretaria de Deficientes em Osasco? A Secretaria da Pessoa com Deficiência em Osasco está na mão do prefeito, foi oficializado pela senadoria da Mara Gabiri, foi oficializado e registrado no gabinete dele por minha pessoa, e foi oficializado na Comissão da Pessoa com Deficiência no Legislativo, e a aprovação de 17 vereadores em Osasco, 2 deputados estaduais, que é o Adalberto Freitas e o Bruno Lima, que são da Alesp, né, Assembleia Legislativa de São Paulo, ambos deputados estaduais,
e mais um deputado federal, que eu esqueci o nome, mas também, e o Quinto Kataguiri, que é federal também, que assinou a secretaria. Hoje está na mão do prefeito. O prefeito não se pronunciou, a assessoria dele pronunciou sobre tá em trâmite, porém a gente sabe como funciona, né? Ano eleitoral, não podem fazer nada, então a gente está providenciando aí para o ano que vem conseguir colocar esse tripé funcional. Conselho de Direito e Secretaria. Respondi. Januário, muito obrigado. Januário veio de Osasco, grande parceiro, também ativista lá, também tem uma deficiência igual a gente e é um dos nossos militantes lá. Boa tarde, bom dia ainda. Bom dia. Meu nome é Sérgio. Nós aqui no Imbu, sou morador do Imbu, nós tivemos um vereador que é o Luiz do Depósito, que se faz aqui presente. Ele entrou com um pedido de criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Eu queria te perguntar se tem que haver aprovação por unanimidade, quer dizer, de todos os vereadores, ou de uma parte para poder ser aprovada? Tá, vamos lá. Tem duas formas de acontecer essa secretaria, pelo executivo e pelo legislativo, tá? Pelo executivo, o prefeito, ele aprova aquilo, faz o estatuto e manda para o legislativo aprovar, ver se está tudo certo, se não tem nada arbitrário, e se cria a secretaria. Pelo legislativo, você vai criar por projeto de lei, tá? Você vai apresentar dizendo que você tem um número X de habitantes que precisam dessa secretaria, e você cria assim um projeto de lei, tramita pelo legislativo e, se tiver aprovação, vai para a aprovação do prefeito. São as duas formas de você conseguir colocar essa secretaria em prática. Pelo legislativo, se você tiver unanimidade, bicho, não tem como o prefeito, que é o executivo, negar, porque você teve unanimidade. Se o prefeito ele não é de acordo com essa secretaria e você tem uma única pessoa contra, você pode ter certeza que ele vai usar a base dessa única pessoa contra. Tá? Mas assim, você tem duas formas de apresentar essa secretaria: pelo executivo, que é na mão do prefeito, ou pelo legislativo, projeto de lei. Não tem outra forma disso acontecer, tá? Mais alguma pergunta? Nós agradecemos então a fala do nosso querido Nelson Abad, do Movimento Muleta Neles. E agora, dando sequência aí na composição da mesa, eu quero convidar para fazer o uso da palavra o senhor Valmir Souza, fundador do Instituto Biomod e Gira Inclusivo. Bom dia. Bom dia. Eu vou ser bem rápido. Primeiro, gostaria de parabenizar a Jaci e vou fazer uma observação. Eu acho que uma das coisas que mais faltam no movimento da pessoa com deficiência é a união. E a Jaci conseguiu algo inédito aqui, que é juntar vários grupos, independente de partido político, independente do tipo de deficiência. Então ela deu uma lição para a gente de engajamento e de disposição. Parabéns, Jaci. A salva de palmas. Eu vou jogar algumas polêmicas aqui. A primeira polêmica é que eu não acredito na palavra deficiência, eu acredito na palavra diversidade. Nós somos diferentes, nós não somos deficientes. Então as pessoas são diferentes. Fora do Brasil usa-se muito o termo diversidade funcional. E ser diverso é ser diferente, ou no jeito de enxergar, ou no jeito de falar, ou no jeito de andar. Então as pessoas são diferentes e isso é uma causa só. Isso não é a causa do cego, isso não é a causa do cadeirante, isso não é a causa do surdo, não é a causa da pessoa com nanismo, é a causa de todos. É a causa dos direitos humanos, o qual a gente está sofrendo várias baixas. A gente nunca viveu um momento político tão ruim mundialmente como a gente vive agora. Tanta gente ruim na política, ao mesmo tempo, negligenciando os direitos humanos, negligenciando a sustentabilidade, negligenciando tudo que foi conquistado, né? Eu não estou defendendo partido nenhum, eu só estou dizendo que essa união ela tem que sair daqui
ela tem que passar por essa campanha de vereadores e de prefeitos. A última eleição foi a eleição onde mais tiveram candidatos com deficiência e onde menos se elegeram pessoas com deficiência. Isso é um sinal muito triste. Isso é um sinal da falta da união, da falta do engajamento e da falta de participação da pessoa com deficiência. Tá? Então está na hora de mudar essa realidade. Eu vou fazer um pequeno esclarecimento com relação à acessibilidade. A acessibilidade é a lei há muito tempo. Tá? Tanto a acessibilidade comunicacional como a acessibilidade arquitetônica, ela já vem sendo defendida há muito tempo. Mas a gente tem uma falha muito grande e nós somos responsáveis disso. Por quê? Nós somos coniventes. A gente aceita a falta de acessibilidade, a gente aceita a falta de inclusão e a gente não se mobiliza para se defender. Então a criação de uma secretaria, a criação de um conselho e principalmente a criação de um fundo, viu, Jaci? Porque não adianta nada a gente ter a secretaria, precisa ter o conselho, precisa ter um fundo, porque precisa mobilizar recurso. Normalmente as secretarias não são secretarias fins, elas são secretaria meio, tá? E todas as demandas, o tema mais transversal que existe é a inclusão e a acessibilidade. Então tem que estar presente na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Emprego. Então não adianta a gente ter uma secretaria e a secretaria não ter esses representantes em outros locais. Acessibilidade é lei. Tá? Toda nova edificação e toda reforma de edificação pública tem que prover acessibilidade. Tá? Isso é desde 2000. Com o surgimento da BNT de 2004, com as normas de acessibilidade, criou-se uma forma de como normatizar, como isso deveria ser feito, e agora reforçado com a LBI, né, com a Lei Brasileira de Inclusão, são 227, quem me ajuda aqui, 227 artigos da LBI, Nelson sabe? Bom, 227 artigos que versam sobre várias áreas, sobre educação, sobre saúde, né? E a maioria dessas questões, quando elas vêm à tona, elas precisam ser judicializadas, porque o SUS não entrega, que a Secretaria de Obras não se responsabiliza por um prédio entregue sem acessibilidade, né? Não há fiscalização, e a fiscalização somos nós. A gente vive num sistema corrupto, né? A gente vive num sistema em que tem uma máquina muito ruim, e quem tem que fiscalizar é o usuário. Então só aí, Nelson, que eu concordo com o tema nada de nós sem nós. Então vocês precisam não serem coniventes. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu fui visitar um cara no Rio de Janeiro, e esse cara era cadeirante e ele trabalhava na FEComércio. E eu marquei um almoço com ele. Ele foi almoçar comigo no aterro do Flamengo e a gente parou numa padaria. A gente parou na frente da padaria na calçada, veio um atendente de dentro da padaria e falou para ele: "O de sempre, doutor?" Ele falou: "É o de sempre." Trouxe um lanche e um suco que ele comeu na calçada. E eu perguntei para ele há quantos anos ele comia naquela calçada, e ele falou: há 18 anos. Então há 18 anos ele aceita que o dono da padaria ganhe dinheiro às custas dele e não provém acessibilidade. Vou repetir, acessibilidade é lei. Frota de ônibus 100% acessível há muito tempo. Edificação pública 100% acessível. Se a gente não começar a fiscalizar os serviços públicos e os nossos legisladores, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Sites, todos os sites são obrigados a ter acessibilidade para todos, tá? Para baixa visão, se tiver áudio tem que ter interpretação em libras, tá? Então tudo isso é lei e não é de hoje, mas a gente deixa, a gente não se incomoda, tá? A gente permite, a gente é conivente e a gente realmente precisa se mobilizar. Então por isso que eu troquei a minha fala de falar sobre acessibilidade para agradecer a iniciativa da Jaci, para agradecer a iniciativa do Nelson, que de vez em quando põe a boca no trombone, posta um vídeo, e teve um dia até que o último vídeo do Nelson, ele falava assim: as pessoas estão me olhando feio, mas eu falo mesmo. Tem que falar mesmo, Nelson, esse é o papel. Sobre o Fernandinho e a Luciana, que para mim são as minhas maiores referências, são as duas pessoas que eu mais admiro. O Fernando, que é um lutador e acaba lutando mesmo sem ter um CID, mesmo sem ter um diagnóstico fechado, ele levanta a bandeira da pessoa com deficiência. A Luciana, que tem uma doença degenerativa e que sempre foi militante, uma das pessoas mais sérias dentro da militância, né? E é importante que essas pessoas estejam aqui unidas, né? E eu fico muito orgulhoso de ter sido convidado, né? Eu não tenho deficiência, mas meu pai foi cadeirante por 10 anos.
Ele já morreu há 10 e só eu e eles é que sabemos a dificuldade que é viver numa cidade onde a gente é recluso, onde a gente é discriminado, onde os direitos não estão garantidos e principalmente agora quando os direitos estão andando para trás. A gente está tendo problema com o BPC, a gente está tendo problema com várias outras questões e isso tem que mudar e a gente conta com vocês. Muito obrigado, até uma próxima. Nós queremos agradecer ao Raul pela contribuição e agora nós vamos ouvir também a nossa querida embaixadora do projeto Inclusão na Rua e sempre em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, Luciana Trindade. Bom dia a todos. A minha fala vai ser breve, né? Até porque depois de tudo que a gente já ouviu aqui, acho que referendar e assinar embaixo é o mínimo, né? Eu milito pela causa das pessoas com deficiência há mais de 20 anos. Tenho uma doença degenerativa, né? Que está me consumindo aos poucos, mas isso não me impede de lutar e de trabalhar por aquilo que eu acredito, né? A Jaci está de parabéns por buscar essa participação política, né? Por buscar essa representatividade aqui dentro da cidade de Imbu, que eu acredito que deve precisar muito, e a Jaci é essa pessoa que está aqui, né, representada, né? Acessibilidade é bom, e tudo que ela trouxer aqui para a cidade vai ser bom para a população como um todo, tá? Agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo somar, né, com a minha experiência, com a minha fala, com a fala do Fernandinho, com a fala do Nelson. A Secretaria da Pessoa com Deficiência é importantíssima, mas ela tem que ser uma secretaria fim. Ela não pode ser uma secretaria meio, né? Quando a gente entende que a gente precisa de representatividade, é importante que essa representatividade seja na prática, né? Preciso de moradia, eu preciso de saúde, preciso de educação, mas eu não posso passar a responsabilidade disso para outra secretaria. A gente pode trabalhar juntos. Eu tenho propriedade na minha fala para falar, olha, eu sei o que é bom, né? É claro que eu não posso falar pela deficiência visual, nem pelo autismo ou pela deficiência intelectual. Mas eu tenho propriedade sobre a fala quando eu digo que a acessibilidade é bom. Acessibilidade, faltou aqui. Então é importante que a gente entenda que quando a gente está falando de inclusão, não é só a inclusão da pessoa com deficiência, é a inclusão de todos. Olha a fala do Val quando ele diz que o rapaz ia na padaria e era atendido do lado de fora. Vocês não ficam incomodados? Passou na loja, entrou no mercado e a pessoa com deficiência está do lado de fora. A gente fica incomodado. E a gente vai lá e pergunta, você quer ajuda? Mas para esse dono da padaria ele não estava incomodado, ele estava preocupado com o dinheiro. E para ele tanto faz. Só que o rapaz também já estava tão acostumado com aquela situação que ele também se permitia. Só que a gente não pode permitir isso, porque é uma injustiça. Se o lugar não é acessível, eu não consumo lá. Eu não consumo e ainda chamo a atenção do dono do estabelecimento sobre a questão da acessibilidade, porque o meu dinheiro ele não vai ter. Ele não me reconhece como cidadão, ele não me respeita, me discrimina. Então, meu dinheiro ele não vai ter, porque a gente aqui, todo mundo é consumidor, e as coisas às vezes para as pessoas com deficiência é 3 vezes mais caro do que para qualquer outra pessoa sem deficiência. É importante que a gente tenha consciência que essa causa não é nossa, ela é de todos. É importante que a gente tenha, olha como é bom andar num espaço que eu não tenho obstáculos, né? É importante que a gente entenda que a acessibilidade ou a inclusão tem que ser para todos, né? A minha fala ela é breve, não quero me estender, até porque ainda tem bastante gente para poder falar, mas aqui em Imbu vocês podem contar comigo, a Jaci tem meu apoio, quero muito te ver lá na Câmara, tá? Você merece, sabe? Eu acho que a gente precisa ter representatividade. Um deputado, um vereador, sim, ele pode falar por mim, mas eu tenho a propriedade da fala.
né? A causa, ela é de todos, mas só quem vive na pele é quem sabe realmente o que precisa ser feito. E as pessoas com deficiência precisam ser reconhecidas e valorizadas. Obrigada. Muito obrigado, Luciana Trindade, pela contribuição. Eu quero também trazer um abraço aqui de Jailson Lacerda, que por motivo de força maior não pôde comparecer, mas ele é conselheiro municipal dos direitos da pessoa com deficiência da cidade de Francisco Morato. Tá? Então eu trago aqui o abraço do Jailson Lacerda, fraterno a todos que aqui estão no evento Solta a Voz. Nós vamos ouvir agora o conselheiro municipal dos direitos da pessoa com deficiência do município de São Paulo, Fernando Schramm. Oi. Quero dizer para vocês que vou falar um pouquinho, puxar um pouco para trás. Bastante gente falou sobre os direitos, sobre o que falta, sobre o que não tem, e eu gosto de puxar lá para trás, falar um pouco da minha história, ter um pouco as pessoas que acham que esse não é o caminho, mas eu explico por que eu conto um pouco da minha história de vida antes de poder falar sobre o que a gente precisa entender para que as coisas melhorem e aconteçam. Quando eu nasci, não sei se alguns aqui já me conhecem, mas muitos não, o Valmir explicou, né, por que as coisas são um pouco diferentes para mim. Quando eu nasci, a minha mãe vivia indo nos médicos falando que eu tinha alguma coisa. Eu fazia todos os exames e nada aparecia, exame neurológico não aparecia nada, então os médicos falavam para ela: volta para casa que você está louca, ele não tem nada, é coisa de mãe, né? E aí ela insistia com os médicos, até que chegou em um neurologista que disse: sim, ele tem alguma coisa, mas nada disso está nos exames, então vai depender da força de vontade de vocês onde ele vai chegar. Só que antes, um outro médico disse para ela que eu não ia viver até os 7 anos, e um outro disse para ela que se eu vivesse mais do que isso, ia viver em condição, sem condição cognitiva, sem condição de aprender, então que ela não gastasse tempo nem dinheiro comigo, que não valeria a pena. Todas essas dificuldades que a gente tem na participação política, em mostrar para as pessoas que a acessibilidade é importante, que as coisas da pessoa com deficiência são prioridade, não é falta de vontade legal. Se eu perguntar para vocês aqui quem é preconceituoso, ninguém vai levantar a mão. Mas dentro de casa, muitas pessoas assumem seus maiores bloqueios e não trazem para fora, porque acham que isso socialmente é uma coisa que vai espremê-los. Mas o que parte do coração e a maior dificuldade que a sociedade tem, o poder público tem, para entender que as pessoas com deficiência não são mais as pessoas que precisam do LOAS ou dos benefícios sociais, é a prática que não morre até hoje, que é a prática do capacitismo, que é a discriminação em razão da deficiência que surge sobre as pessoas com deficiência. No mercado de trabalho, na política, na educação, em todas as áreas, se as pessoas não entenderem que a pessoa com deficiência pode ser, é protagonista da sua própria história como cidadão e não como os coitadinhos que precisam de ajuda e de benefício, nada vai mudar. A maior barreira é a barreira atitudinal. Quando surgiu Nada por Nós Sem Nós, que é um movimento de resistência, onde as pessoas com deficiência estavam cansadas de ser tratados como terceira pessoa. Alguém chega lá para você e diz: não, eu sou a presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo, jurista, advogado,
e falam sobre os direitos da pessoa com deficiência, mas você, pessoa com deficiência, pode estar aqui ao meu lado para sair na foto? Se eu quiser falar sobre a negritude aqui, chegar o Marconato do meu lado e querer falar, quem que vai ter mais propriedade para falar? Eu posso apoiá-lo, estou sempre ao lado, mas não sou negão. Sou a raiz da luta. Raiz da luta, como a Luciana Trindade, como a Jace, como o Nelson, como o Valmir, como a Catiane, como todos vocês que estão aqui. Porque evoluiu um pouco. Mais pessoas entenderam que a pessoa com deficiência pode ser protagonista da nossa própria história. Para isso chegou aqui o Dr. Vidotto, primeiro chefe de gabinete cadeirante na Assembleia Legislativa, com um deputado que não tem deficiência deu espaço, porque acredita que a gente pode sim fazer a diferença e ser protagonista da nossa própria história. Quero dizer para vocês que hoje eu me tornei jurista, assistente social, coach, um monte de coisa que está lá na parede, mas nada disso vai servir de nada se os diplomas ficarem na parede e a gente, como pessoa com deficiência, não puder militar o que eu sofri lá atrás com o preconceito para fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje, provavelmente, aqueles médicos já morreram e eu estou aqui para contar essa história para vocês. Então, mais importante é dizer o seguinte, que o ateliê da vovó é parceiro, o Valmir é parceiro, outras pessoas com deficiência são parceiros, porque já tem no olhar a barreira quebrada, a barreira do capacitismo quebrada. E eu não tenho medo de dizer, porque não tenho nada que me desabone, que o único exercício que vai fazer a diferença e mostrar, seja para a pessoa com deficiência ou qual movimento for, é sim ter a maior bancada da pessoa com deficiência, maior bancada em 2020, 2022, de pessoas com deficiência participando ativamente da política, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, nas prefeituras, porque o ativismo sem política é como se você escrevesse toda a sua carta de intenções, de romance, na hora de assinar, faltava a tinta. Quem vai saber que foi a gente que fez? Quem vai saber que essas intenções realmente avalizam a pessoa com deficiência? Alguém que toma cerveja aqui, toma cerveja, mas quando a cerveja é sem álcool, não acha gostoso. Assim é o ativismo sem política. É como cerveja sem álcool. Dá o barato, mas não tem efeito. Então, quero parabenizar a Jace, parabenizar o Nelson e parabenizar a minha referência de luta, Luciana Trindade, e dizer para vocês que tem assim aqui vários partidos e várias agremiações, mas eu não tenho medo de dizer para a nossa pré-candidata a prefeita em Budas Artes que se todos os políticos aqui entenderem que a sigla é maior que as pessoas e é um evento pluripartidário onde a causa de todas as causas está presente, porque 25% da população brasileira tem deficiência, mas pode contar mais os parentes, as pessoas que são engajadas, as pessoas que estão aqui, que militam e lutam pela pessoa com deficiência, que quem tem sensibilidade para entender quando as coisas melhoram para o deficiente, melhoram para todas as pessoas, é aí que o Brasil sim vai ser um país desenvolvido. Não é quando alguém tirar o selo de subdesenvolvimento, botar lá que é desenvolvido e falar pronto, agora a gente está aqui e é desenvolvido. Eu quero fortalecer as pessoas com deficiência que são pré-candidatas aqui. Nelson Abad, eleito em Osasco. Jace Guimarães, eleita.
aqui em Budas Artes, nossa prefeita também, candidata a prefeita, eleita aqui em Budas Artes, que promoveu essa luta como prioridade, Luciana Trindade, Paulo Pequeno, que é um defensor contumaz político de formação das pessoas com deficiência, dentro sim da política. E é por isso que eu estou aqui. Muita gente fala que é cedo, mas essa grande bancada que vai me apoiar em 2022, para eu estar na Assembleia Legislativa como deputado, porque com 7 anos de idade, quando eu sofria preconceito na escola, eu tinha um sonho, lutar por isso, para que nenhuma pessoa com deficiência ou criança com deficiência sofresse o que eu sofri na escola. E a maturidade deu pra gente, a deficiência traz algumas coisas que ao longo do tempo, quem milita aqui e trabalha com isso pode entender. Por maior que seja o preconceito, não importa o que os outros digam, ou não importa o que a sociedade pregue, a palavra final é sempre sua. É para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado à presença de todos. Sucesso na empreitada, e que essa seja a maior bancada de pessoas com deficiência na história, e que não mais saiam candidatos para ser laranja ou sair na foto, fazer número, mas talvez tenham em quantidade todas as pessoas aqui que poderiam estar, ainda não abriram os olhos. Tem poucas pessoas aqui, mas também não precisa de uma multidão, porque 5 pessoas começaram uma revolução. Obrigado, sucesso. Bom, então neste momento nós queremos agradecer também ao Dr. Fernandinho, que é conselheiro municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Muito obrigado pela contribuição da vossa fala. E agora está com a palavra o senhor Paulo Pequeno, ativista da causa de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Obrigado, gente. Bom dia. Primeiro já vou começar agradecendo também a Jaci pelo brilhante evento, e digo brilhante porque nós temos quase 40 pessoas aqui e já são quase meio-dia e estamos falando sobre acessibilidade, inclusão, pessoas com deficiência, ou seja, pessoas que convivemos com ela no dia a dia. O Dr. Fernando afirma que 25%, mais de 40 milhões de pessoas no Brasil hoje têm uma deficiência, e o restante faz parte da família desse cidadão com deficiência, seja o seu papai, a sua mamãe, a sua namorada, ou seja, todos nós temos que levantar a bandeira da acessibilidade e inclusão para todos. Sou ativista político, sou formado em Política e Relações Internacionais, hoje sou secretário nacional de uma fundação que capacita pessoas no Brasil inteiro para que ela possa de fato não só participar da discussão, mas também que ela possa decidir através da política. Nós não podemos falar de inclusão e acessibilidade estando distante da política. É uma missão estar aqui hoje. Peço desculpa pelo susto aqui, a minha perna deu cãibra, eu uso uma órtese de titânio e eu tentei mexê-la, mas eu não consegui. Então, mas isso é comum no nosso dia a dia, de pessoa com deficiência cair e levantar-se ao mesmo tempo. Quero dizer a vocês que o projeto Pessoa com Deficiência, ele existe há muitos anos, mas hoje as pessoas tomam a causa, abraçam a causa, e só quem é pessoa com deficiência sabe das dificuldades. Então não adianta as pessoas falarem em nosso nome. As pessoas têm que ouvir o que nós temos para falar e a partir daí criarem políticas públicas. A criação de secretarias estaduais e municipais é um grande desafio, e aí eu quero também ficar à disposição para ajudar nessa proposta de criação das secretarias nas esferas municipais, estaduais e também da nacional. Faço parte dessa fundação e a fundação tem trabalhado muito para isso. Só no estado de São Paulo são mais de 11 milhões de pessoas com deficiência, na capital em torno de 3 milhões. Aqui em Budas Artes tu pode apontar quase 20% das pessoas com alguma deficiência e mobilidade reduzida, ou seja, temos mais de 60 mil pessoas aqui.
E se a Jace, ela levantar essa bandeira e as pessoas acreditarem que a inclusão é para todos, ela já tem aí mais de 60 mil votos e futuramente será uma deputada federal aqui do município. Então nós temos que lutar, nós temos que nos organizar. Existem milhões de pessoas que estão no ativismo do sofá, que só ouvem falar sobre o ativismo da inclusão da pessoa com deficiência, mas estão nas suas casas. E essas pessoas precisam vir para a rua, precisam também se valer da sua voz, para que outras pessoas tenham seus direitos garantidos. Quando falamos da Constituição brasileira, dos direitos fundamentais da liberdade, da igualdade e da fraternidade, isso não pode ser teoria, isso tem que ser aplicado. Muitas deficiências já foram erradicadas, no meu caso é sequela de poliomielite, mas muitas outras estão surgindo, como acidente no trânsito dos motociclistas, acidente no trabalho, violência urbana, enfim, uma série de outros fatores que têm causado muitas deficiências. Então nós não estamos distante do convívio ou mesmo de eventualmente adquirir uma deficiência. Então o problema é de todos nós, seja na acessibilidade, na inclusão, tá bem? Mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a doutora Beth por nos receber, por nos ajudar, por ser tão carinhosa conosco, o Natinha, esse cara maravilhoso que está à frente do nosso partido aqui no município e tem um projeto audacioso em levar o bem para as pessoas através da política. Quero agradecer a Jace também, a sua família que está aqui presente, porque a Jace, onde está com a família dela. Então é extremamente importante que a nossa família participe dessa discussão, tá bom? Um beijo grande a todos, muito obrigado e vamos em frente. Valeu! Muito obrigado, Paulo Pequeno. Opa, temos uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá, Januário, por favor, querido. Parabéns aí pela sua fala, que foi muito interessante. Você falou em 60 mil neste município. Qual município? Então, aqui nós temos mais de 260 mil pessoas aqui em Budas Artes. Então, quando tu projeta de 20% da população ter alguma deficiência ou mobilidade reduzida, tu começa a entender que em Budas Artes nós temos quase 60 mil pessoas que têm ou alguma deficiência ou mobilidade reduzida, adquirida, enfim. Então, esse percentual da ONU, quando ele aponta 20% da população, de 15% a 20%, é um número aproximado de pessoas que estão no município que eventualmente poderão ter uma deficiência. Então essa é a nossa preocupação. Então esse grupo sobe em Budas Artes. E o município de Osasco, por exemplo, você tem alguma ideia? Então, qual a população de Osasco? Sei lá, 900 mil, 800 mil. Quanto? 800 mil. 120 mil pessoas com deficiência. 120 mil. Então, deficiência e mobilidade reduzida. Se nós levantarmos uma bandeira bem levantada, bem divulgada, para que todos nos ouçam, nós temos 120. Parabéns para vocês. Isso, ó. Obrigado, Nelson. Eu agradeço a pergunta. Lembre-se, no Brasil, mais de 46 milhões de pessoas possuem alguma deficiência e mobilidade reduzida. Esse contingente de cidadãos elege um presidente da República. Então, mas onde estão? E o restante? Nós temos 46 milhões de pessoas no universo de 208 milhões. Nós temos 150 milhões de pessoas que são parentes desses 46 milhões. São pais, são mães, são namorados. Então a causa é nossa. As pessoas estão envelhecendo e adquirindo patologias que também se adequam à mobilidade reduzida. É hipertensão, é diabetes, perdendo membro, perdendo visão. Então tudo isso é um problema nosso da sociedade. A juventude de hoje vai envelhecer. E se nós não tivermos políticas de qualidade, políticas de entretenimento, políticas de esporte, de prevenção, o nosso país vai adoecer. E o problema não é só da pessoa com deficiência, é para todos esse problema, é para todos, e juntos nós queremos fazer essa transformação. Por isso que essa proposta política é ter parlamentares que conheçam a causa, que conheçam as leis, justamente, e através dessa propriedade que aqui a gente está afirmando, possa levantar a bandeira e fazer o bem para todos. É isso, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Paulo Pequeno, pela contribuição.
Luciana Trindade quer fazer uso da palavra? Não, só quero fazer um agradecimento, porque a gente tem algumas pessoas que colaboram muito com a causa e que vieram hoje somar aqui na cidade de Imbu, que é o nosso amigo John ali. Por favor, John, fica de pé aí. O John faz um trabalho social com jovens. A gente tem o nosso amigo André lá atrás, que é do Movimento Popular Socialista. Levanta aí, André. O Paulo aqui também, ó, militante, querido amigo, tem um trabalho incrível. O Wesley aqui, que é de Guarulhos. Everton, desculpa, tem problema com o nome, gente. E o John aqui também. E é isso, galera. Acho que é juntar essa união, somar forças, pensar que a gente precisa ter representantes aí, que é importante para a causa. Imbu vai ganhar muito com isso, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lutar para que aconteça de verdade. Obrigada. Muito obrigado. Mais uma vez eu quero aqui agradecer ao prefeito da cidade, Ney Santos, tá, que nos concedeu esse espaço para que esse evento acontecesse. Quero também mencionar o vereador Luiz do Depósito, a vereadora Beth, o Geraldinho Lima, o Paulinho da Força, a nossa querida senadora Mara Gabrilli também pela contribuição, nos encaminhou as LBI que vocês receberam aqui. Quero agradecer também o Marcos da Teninha e o Marcos, que também são pré-candidatos a prefeito ali do município de Osasco. Enfim, que nós possamos entender que o papel, né, das pessoas que nós estabelecemos para nos representar, seja em qualquer poder, seja ele no executivo, no legislativo e no judiciário, eles só fazem sentido uma vez que, como foi dito aqui, que seja uma política que inclua todos, né? Eu quero poder andar na rua. Engraçado foi que quando nós chegamos tinha um carro parado bem em frente à rampa de acesso, e é muito interessante que quando a gente está na causa da pessoa com deficiência, a gente já fica bravo com isso. E aí eu quero me retratar, porque a gente faz muito isso no coach, né? Você suspende o julgamento, porque a pessoa parou com o carro bem na rampa, só que estava descarregando o café que veio para nós, né? Então eu quero aqui me retratar, porque eu acho que nós precisamos reconhecer, né, essa questão, mas é justamente pela energia mesmo de falar, não, está errado, o carro não tem que estar aqui na rampa, porque daqui a pouco as pessoas que têm mobilidade reduzida ou estão de cadeira, como é que passa? Né? E aí é claro, é isso que é fazer política. Política é você entender que muitas vezes você errou numa ação, mas espera aí, eu posso reaver isso, porque como foi dito aqui, talvez aquilo que doa em vocês pode não doer em mim. Se eu não me condoer com a sua dor, de fato a minha doença ela é muito maior que a sua. Então que nós possamos discutir sim sobre política, ir lá bater na porta, né, das pessoas que estão eleitas e dizer, olha, nós existimos e vocês estão para nos representar. É fazer valer, não é só sair de casa e apertar o número. Literalmente o que a gente diz sempre, é fazer com que isso faça sentido. E o que faz sentido para você? Faz sentido para você alguém que utiliza, está sobre a cadeira de roda, entrar numa loja e não poder vestir a roupa? Porque não cabe no vestiário? Não faz sentido, né? Então tem que fazer sentido para todos nós, tem que valer a pena para todos nós, porque cada um sabe a dor da tua causa, mas nós carregamos uma linguagem universal, e é o amor é capaz de tudo, né? Então que nós possamos efetivamente amar mais, e não amar só no que diz respeito ao amor, sentimento, mas é amar em atitude. Quais são as atitudes? E aí eu vou deixar uma provocativa aqui para todos vocês, para as pessoas com ou sem deficiência. O que você vai fazer a partir desse conhecimento para mudar a realidade do seu bairro? Eu vou deixar essa pergunta, porque só eu sou capaz de responder, só você vai ser capaz de responder para você mesmo. Porque o não fazer também é uma decisão. E o que eu decido? Eu decido que o que está bom para mim está tudo bem, e talvez a chuva que não cai na minha casa e que cai na casa do outro está tudo bem.
Então fica, para as pessoas que estão com mandato em exercício e para as pessoas que estão também pré-candidatas. Pensa nisso. Nós estamos falando de humanidade. Nós estamos falando de pessoas que existem e que precisam sim serem representadas verdadeiramente, porque de picareta todos os poderes estão cheios de picareta, que só ficam atrás de suas mesas fazendo despachos. Mas espera aí no dia de eleição você sai na rua para mostrar sua cara? Não é isso que nós queremos. No meu bairro os candidatos não entram se não fizerem nada pela população que lá está, e que seja assim no seu bairro também. Não é só ir dar a cara e depois de eleito está tudo bem, não. Eu quero políticas públicas, não é um favor. Eu te coloquei para que você exerça talvez a voz que eu não tenha enquanto uma pessoa só, porque não é só o poder da caneta, mas é o poder da voz. Vocês nos representam, e não é só uma família, são milhares de centenas de famílias. Então eu deixo aqui essa provocativa para vocês, pensem nisso. Vamos ouvir agora, também com a palavra, o senhor Jefferson Ferreira, que é arquiteto, urbanista e especialista no quesito acessibilidade. Bom dia a todos. Eu quero agradecer aqui o convite da Jaci e do Nelson, a oportunidade de estar falando um pouquinho com vocês. Dentro da arquitetura, eu trabalhei muito com medidas, a gente trabalha muito com medidas, até milimétricas. Só que o que acontece? Passando por diversos níveis da construção, a gente era muito punido no desenho com alguma coisa errada. Só que o desenho, para ele ser bem fundamentado, ele tem que ser bem executado. Não adianta nada estar um desenho bonitinho ali para mostrar, para pôr no retrato, para documentar. Eu fiz aquele projeto bonito. Mas se ele não for executado como ele está tão bonito no papel, no desenho, não adianta nada. Uma doutora em arquitetura me falou uma vez, para que você seja um grande arquiteto, você vai ter que fazer parte para que aquilo seja executado. Então, diante disso, eu comecei a observar o que está executado realmente dentro das normas e por que aquele arquiteto, ele tirou foto dentro daquela obra, mas de repente o que ele fez no desenho foi o que foi executado. Então a gente tem que bater de frente com isso. Por exemplo, aqui temos uma rampa, Essa rampa foi colocada provisoriamente, aqui para as necessidades do evento, mas ela tem um degrau. Dentro da norma NBR 9050, temos o degrau já é considerado 2 centímetros. Gente, 2 centímetros já é um degrau para um cadeirante. Então existem hoje diversas deficiências, cada um aqui pode ser militante na causa, cada um pode defender uma causa. Eu falo isso porque eu sou assim. Eu passo por um hipermercado, eu passo por qualquer estabelecimento, eu vou conversar com o gestor, eu vou conversar com o diretor do local, eu vou falar, olha só, essa deficiência tem problema, esse local ele tem um bloqueio para a pessoa. Então por que ele tem bloqueio? Por que ele tem aquele bloqueio? Por que eu não posso reivindicar, mesmo não sendo cadeirante? Qualquer um de vocês pode ir e observar, puxa, o cadeirante não passa aqui, ele tem algum bloqueio. Então assim, vocês podem ser militantes da causa, vocês podem buscar conhecimentos e podem defender uma causa ajudando também o próximo. Hoje alguns hipermercados de onde eu moro, de Osasco, estabelecimentos, eles têm uma entrada acessível porque eu fui lá, eu fui conversar com a diretoria, eu fui atrás. Então vocês podem, cada um pode ser um militante da causa. Militante vai buscar o que facilita a vida deles, vai facilitar a nossa também. Então a gente tem que buscar ajudar o próximo. Eu já tive reuniões, até amigos de profissão que falaram, nossa, você defende uma causa que você não utiliza. Mas espera aí, quantas pessoas eu estou ajudando? Quantas pessoas precisam daquilo? Você olhar aqui de repente um banheiro acessível, nossa, mas por que ele está trancado? Vai atrás da pessoa que toma conta daquela chave, ele não pode estar trancado. Não adianta ter um banheiro acessível se ele vive fechado. A pessoa com deficiência, qualquer pessoa que você conheça, ela não vai ter essa disposição que você tem de ir atrás da pessoa que lidera ali o comando das chaves. Tem que ir atrás, cada um pode ter a sua militância. Isso pode ser, eu falo para cada um de vocês,
olhar um pouquinho ao seu redor. Você vai sempre encontrar uma pessoa que está precisando da sua ajuda. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Isso aí embaixo. Eu quero uma luvinha dessa para ficar limpo. Daqui a pouquinho, né, a nossa querida doutora Catiene tem uma palestra para discorrer conosco. E eu quero agora passar a palavra para o doutor Vidotto. Você quer esquentar a mesa aqui? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por podermos estar aqui presente, agradecer a Jace pelo convite, parabenizar a mesa e dizer aos senhores que ser deficiente às vezes é bom e às vezes não é. Para quem que é bom? Para aquele que quer parar na vaga deficiente e não é deficiente. Quando o nosso amigo diz que todos têm que lutar pelo deficiente, tem que fazer com que o seu bairro seja acessível, nós temos que saber também que as pessoas não podem parar na vaga deficiente. Deixa eu começar do início. Eu quis falar isso, fui parar no turno para fiquei irritado. Fui parar lá embaixo, não tinha entrar, fui até lá, voltar, foi difícil entrar aqui. Levei mais tempo para entrar aqui do que para chegar na cidade. Eu tive poliomielite aos 2 anos e meio. Hoje eu tenho a síndrome pós-pólio, uma deficiência, uma doença que eu não conhecia. Fiquei conhecendo quando a minha deficiência foi se agravando. Eu andava, depois andei com uma bengala, 2 e cadeira de roda. Aí eu fui procurar saber o que era e descobri esta síndrome pós-pólio. A poliomielite, com o tempo, ela se agrava. A polio, ela destrói uma parte dos neurônios, aqueles que ficam vivos internamente. Claro, eles sobrecarregam para fazer o serviço que fariam todos os 100%. E vai enfraquecendo. Então vai enfraquecendo os músculos. Eu hoje uso BiPAP para mim, que meu músculo do pulmão não tem a mesma função. Então vai enfraquecendo tudo até que morre. Eu fui ao médico para conhecer esse problema e ele falou: quantos anos eu tenho? Eu falei: eu tenho 65. Ele falou: puxa, o senhor está vivo? Eu falei: obrigado, doutor, mas eu vou te convidar para o meu aniversário de 90. Ele está doente no hospital, eu estou vivo e bem. Então veja bem, essa deficiência ela leva ao óbito até os 60, 65 anos. Eu já cheguei nos 70 e estou bem vivo. E nós trabalhamos hoje muito em prol da pessoa com deficiência, porque quem sente na pele é diferente. Quem vê o problema no dia a dia, quem quer entrar numa porta e não passa, quem quer ir no banheiro não consegue entrar, quem quer entrar num local como esse aqui e a acessibilidade não é tão boa, você não para na porta. Então a gente sente o problema na pele. E é por isso que nós lutamos. Eu trabalho, como disse o Fernandinho, eu sou o primeiro cadeirante, chefe de gabinete desde a existência da Assembleia Legislativa. Nunca houve lá um cadeirante. E os deficientes que lá aparecem, é assessor daqui, assessor de lá, foi como disse, acho que foi o próprio Fernandinho, que na hora da eleição, não foi o Paulo. A hora que na época da eleição, o candidato puxa o deficiente e tira a fotografia ao lado. Eu trabalho na política desde 68, cansei de tirar foto. Aí eu estava desistindo, estava em casa, o deputado Freitas, Alberto Freitas, com quem eu trabalho, e uma eleição me ligou e falou: eu preciso que você seja o meu chefe de gabinete. Eu falei: puxa vida, você sabe que é assim. Não, eu quero que eu estão lá. Veja bem, nós somos hoje respeitados por todos os parlamentares, só que nenhum tem deficiência no seu gabinete. Por respeito a uma coisa, a confiança, a confiabilidade do trabalho do deficiente é diferente. Eu procurei emprego, casei, procurei emprego, não consegui achar. Como disse o Fernandinho, eu estava cheio de diploma na parede, mandava currículo, eu tirei todo o diploma, montei um escritório no quartinho de casa, aí eu comecei com esforço próprio, sem ajuda de ninguém, porque a gente não conseguia. Hoje já é difícil com a lei de cotas. Você imagina isso há 50 anos atrás. Precisa de uma água. Porque eu tenho diabetes também, minha boca está secando. E antes de vir para cá, comi um pão doce, cara. Diabetes adora doce. Então, a nossa vida, ela não é ruim, não. Eu não posso me queixar.
Eu tenho um bom emprego, sou casado, tenho 2 filhos, 8 netos, 1 bisneto. Então a gente tem trabalhado. Mas se você verificar, a nossa aceitação na sociedade é muito difícil. Eu, quando jovem, eu gostava muito de namorar. Eu arrumava uma namoradinha. Quando o pai conhecia, ele proibia ele de namorar comigo. Então, a nossa vida é difícil. Se você não encarar, não abraçar com força, ir à luta, você vai ficar dentro de casa, fechado no quarto. O maior problema do deficiente, às vezes, é a própria família. Que não, filho, fica em casa. Minha mãe era assim. Não, filho, não vai na rua. O pai era militar, fala, vai para a rua. Se você apanhar, dá paulada, dá pedrada, mas vai para a rua. Então a gente vai à luta dessa forma. Então, para nós, deficientes, tudo é mais difícil. O que acontece? Quando você fala em 20, 25% da população, nós não levamos em conta o sexagenário, que ele acaba tendo um problema de dificuldade de locomoção, o obeso mórbido. Então, você colocar na ponta do lápis, dá quase 40% da população que tem a mesma necessidade que tem um cadeirante. Então, a população é muito grande. E essa população que nós, eu não sou candidato do nosso, porque eu trabalho como político, os candidatos aqui da nossa mesa, queria até dizer que vocês podem contar com o nosso apoio lá na Assembleia, Jazz, Fernandinho, cadê o nosso amigo Osasco? O Nelson, o Lindão, que é aqui de Itapecerica, ele estava aqui agora também, ele está com o neto dele que foi no banheiro, a Beth, que é a nossa amiga, o Natinha, que é um companheiro nosso lá na Assembleia, que luta muito pela causa do deficiente. Então essas pessoas, com certeza, devem merecer o apoio e o respaldo de toda a população, porque aceitar e trabalhar com deficiente é difícil. Todos nós, puxa, eu quero deficiente, que bom, tal, mas quando você chega na sua casa, sua filha te apresenta uma namorada dela deficiente, você fala, filha, pô, esse cara não tem futuro. É uma verdade, não é conversa, não. Eu sei que a gente passou por isso. Mas vamos passar em cima da tristeza, vamos para a alegria. Então nós precisamos, enfim, na realidade, aos nossos vereadores, nossos pré-candidatos, um trabalho voltado realmente com força e eficácia para o deficiente. O que acontece hoje, a pessoa faz uma cirurgia de hérnia de disco, ela é considerada deficiente. Ela pode parar na vaga do deficiente. Aí o carro para, a pessoa desce e fala, meu, aí é deficiente. A pessoa sai andando, aposta até corrida. Ah, mas eu sou deficiente, eu tenho a carteira. Então é por isso, vereador e futuro deputado, que nós temos que lutar pela mudança. Só pode parar na vaga deficiente quem realmente é deficiente dos membros inferiores. Ou cadeirante, ou begalante, são pessoas que realmente necessitam ter essa vaga exclusiva. Então, e se contar hoje, se nós tivermos aí essas pessoas que querem fazer uso dos direitos deficientes, mas não são, e quando você fala que é na sociedade eles não são, mas para os benefícios eles são, que são pessoas que, mulheres que fazem cirurgia de mama, cirurgia de coluna, prótese, então é difícil. Então a nossa concorrência é muito brava. É por isso que nós somos do apoio de vocês. Quando vocês veem alguém parar na vaga deficiente, falam, meu, é para dizer, mas eu sou, não, você pode andar, desce aí para o cadeirante, senta numa cadeira de roda, desce lá embaixo, chega aqui para nós. É difícil. Pega, na Assembleia, por exemplo, no negócio absurdo, eu briguei, mas a gente não ganha isso. Nós somos obrigados a parar no estacionamento dos funcionários. Quando chove, você imagina um cadeirante descer do carro na chuva. Aí tem a vaga dos deputados, e tem lá 6 vagas para cadeirante. Não tem nenhum deputado cadeirante. Tinha série aqui, não é mais. Então não custa. Lá embaixo, a cadeirante na Assembleia, acho que só tem 2. Deixa o cadeirante para lá embaixo, não pode. O meu deputado, ele fez alguns projetos para deficientes. Apresentamos, quando chega na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, se causar algum ônus para o Estado, não passa na CCJ. Então o projeto já mora na primeira comissão. Nós fizemos um projeto, só um segundo, por favor. O deputado fez um projeto que já existe lei e tal, mas um projeto que todos os órgãos públicos tivessem intérprete de Libras. Na Assembleia, principalmente, que nós temos 2 entradas, e nós fizemos lá já
vários eventos para pessoa surda. O nosso primeiro lá foi com a secretária nacional da pessoa com deficiência. Nas portarias não tem intérprete de Libras. O deputado brigou para que na TV Aresp tivesse intérprete de Libras, que o surdo assiste e não sabe o que está acontecendo. Então ele não pode participar da política que ele não está ouvindo nada. O que nos disseram os deputados da Mina, o deputado Alberto Freitas, ele tem que mudar um pouco o projeto, porque isso vai causar ônus para a Assembleia Legislativa contratar um intérprete de Libras. E no primeiro dia agora, na volta do recesso, o governador foi lá ver os trabalhos, o presidente da casa, com orgulho, devolveu 147 milhões que sobrou na casa. Não custava contratar um intérprete de Libras. Então as pessoas não dão atenção, não se importam, porque é exatamente aquilo que nós estão pedindo aqui. Deficiente tem que votar em deficiente. Isso não acontece. Eu saí candidato a vereador, a minha expectativa era 50 mil votos, de 5 mil votos em São Paulo. Votos assim de sindicato que eu tenho, que eu sou diretor, deficiente, poucos votaram em mim. Então, nós precisamos conscientizar que deficiente precisa votar em deficiente. Esses votos que teve a Mara Gabrilli, a maioria não são de deficientes. Deficiente não vota em deficiente. Então, o trabalho dos nossos pré-candidatos aqui, Jace, Fernandinho, o Nelson que desceu, é um trabalho, vai ser um trabalho árduo para convencer os deficientes a votar. Que tapinha nas costas, bater roda de roda com cadeira é fácil, mas na hora do voto eles fogem um pouco para votar naqueles que não são deficientes, naqueles que prometem e não vão cumprir. Agora, tenho certeza, os nossos pré-candidatos aqui presentes, aquelas pessoas engajadas com deficiente, como a Beth, como o Lindão, o deputado Alberto Freitas, que eu trabalho, tanto que ele nomeou, foi o primeiro a ser nomeado. O deputado, quando ele toma posse, é obrigado a tomar posse do deputado, o chefe de gabinete e o motorista, porque ele não pode tirar o carro se não tiver um motorista, o carro da Assembleia. E o chefe de gabinete que não pode tomar posse se não tiver o chefe. Então eu fui o primeiro a ser esse nomeado sem trabalhar, não trabalhava com ele. Nessa época eu trabalhava como deputado, mas já o conhecia há 17 anos. Então, é pessoa que é engajada. O seu início de trabalho, ele já fez 4 projetos para pessoas com deficiência e já deu 3 palestras, 3 cursos de Libras. O primeiro ele pegou um local na Assembleia com 90 lugares. Quando soltou nas redes sociais do curso, tinham 695 inscritos. Ele teve que fazer 3 cursos para poder atingir a todo mundo. Então, as pessoas procuram, mas não tem quem atenda. Fazem homenagem a deficiente lá, fizeram homenagem ao pessoal ACD, bateram palma para o deputado que fez homenagem, acabou de ir embora. E o que ele fez pelo deficiente? É isso que vocês estão aqui, com certeza, vocês são engajados com a causa. E por serem engajados com a causa, vocês têm que lutar pela causa e lutar pelos nossos pré-candidatos. É importante, porque hoje, eu costumo dizer, eu fui vice-presidente do Conselho da Comissão do Pessoa com Deficiência da OAB, fui vice-presidente do Conselho Estadual, eu costumava, a gente sair. Só que o presidente da Comissão da OAB morava em Guarujá, e eu que fazia os eventos dele. E do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, nós estávamos em Rio Preto, e eu que ia fazer os eventos dela. Então, eu costumava dizer na palestra, que foi dito aqui pelo companheiro anterior, que a pessoa, ela deita loira, não acorda morena, ela deita gorda, não acorda magra, ela deita mulata, não acorda branca, mas ela deita sã e acorda deficiente. Ela pode ter um AVC dormindo. Então, para se ter uma deficiência, custa muito pouco. Nas grandes capitais, o maior índice de deficiência nas grandes capitais, devido aos acidentes, principalmente os acidentes de moto, violência urbana nas grandes capitais. Por isso, você acha que cidades como Imbu, eu moro aqui do lado, moro em Itapecerica. Então, o número de deficientes é menor que as grandes capitais, porque aqui os acidentes não são tão grandes. Bala perdida no tiroteio, violência urbana não tem tanto. Mas as grandes capitais, o índice é muito grande. É difícil algum acidente de moto e a pessoa ficar com alguma deficiência. Então, é o que nós pedimos aos senhores. Vamos lutar pela causa. A causa é nobre. É nobre porque nós somos pobres. Então, nós precisamos da ajuda de vocês, da ajuda dos senhores. Não esqueçam os nossos candidatos. Sem política não se faz nada. As pessoas dizem que política e religião não combinam.
não existe política sem religião e não existe religião sem política. Eu faço política desde 68. Eu estava com um deputado, que eu gosto muito dele, deputado Castelo Branco. Eu falei, deputado, eu estou desde 60. Com quem você trabalhou? Eu falei, eu vou dizer quem eu trabalhei, se você tiver dúvida, você vai perguntar. Trabalhei com Montoro, trabalhei com Quercia, trabalhei com Paulo Kobayashi, trabalhei com Jamil Achoa, trabalhei com aquele que caiu do avião e sumiu. A mente minha está começando a falhar, isso é o problema da síndrome pós-pólio, viu? Então, eu estou na política há muitos anos. Isto porque a gente luta, corre atrás. Mas esse tempo todo que eu trabalhei, eu vou ser sincero aos senhores, eu pensava em mim, não pensava nos outros demais deficientes. Ainda eu brincava, falava para os amigos assim, tinha um amigo que ficava bravo comigo. Eu falava, o dia que você me veio abraçado para deficiente, eu andava de bengala. Você corre que um dos dois está caindo. Que absurdo. Era uma brincadeira estúpida. E depois, com o tempo, a gente vai para uma série, vai vendo, não, nós temos que nos dar as mãos, nos unirmos, porque sem união nós não somos ninguém. O deficiente sozinho não é ninguém. Vocês, cada um de vocês sozinho não são ninguém. Agora, nós, com vocês, vamos ser muito. Vamos ter muito apoio, muita força e vamos conseguir os nossos objetivos. Por isso, eu vou encerrar, senhores, dizendo o seguinte: vamos dar força aos nossos pré-candidatos. Sempre, sempre. Hoje eu estou no PSL, não sei se vou para a Aliança, mas sempre dizendo aquilo que disse o nosso presidente: o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Vidotto, pelas palavras. Bom, nós já vamos ouvir dentro de alguns minutos a doutora Catiene, né? E eu quero contar um pouquinho para vocês de como foi, né, a minha trajetória ingressando na causa das pessoas com deficiência. Um dia eu fui convidado para ir assistir uma palestra, e quando eu cheguei lá na Zona Leste de São Paulo, no Céu Janeiro, o palestrante estava muito mal. E mesmo assim ele recebeu esse desafio e, por ter dado a palavra, ele disse que ficaria. E foi quando ele subiu no palco, ele subiu passando mal, e mesmo assim, com uma fala de 5 minutos, ele conseguiu atingir como um cupido meu coração, né? E esse palestrante é o Dr. Fernandinho. De lá para cá nós estreitamos, né, um relacionamento entre duas pessoas que lutam pela causa, né? E um dia ele disse para mim: olha, vai lá na minha casa tomar um café, né? A gente bater um papo, falar sobre inclusão. E eu fui na casa dele. Tomamos o café, dando ali o horário de eu ir embora. O prédio dele tem um grande fluxo. Nós estávamos descendo e vinham algumas pessoas subindo. E aí essas pessoas disseram o seguinte: ah lá, já não basta um aleijado com a muleta, agora do lado do negrinho. Ai! Foi essa a fala. Só que, para mim, eu tenho bem definido e eu me orgulho da minha cor. Assim como ele também respeita e honra a história e a deficiência dele. E aí eu saí pensando naquilo, eu falei: poxa, mas como assim, né? A pessoa falando dessa forma, ali está um aleijado e um negrinho, e não tem problema. E aquela noite foi uma noite que me tirou o sono. E eu me perguntei: o que eu posso fazer? Que foi a pergunta que eu fiz para vocês. O que eu posso fazer para mudar isso? E aí de madrugada, não como Chico Xavier, mas eu tive um insight
e falei, quer saber? Eu preciso idealizar um projeto que fale sobre a quebra do preconceito, seja do negro, do branco, do índio, do pobre, da pessoa com ou sem deficiência. E foi quando Deus me deu a graça de idealizar um projeto chamado Inclusão na Rua. O projeto Inclusão na Rua, ele tem como seu objetivo primário e principal levar mesmo para as pessoas que ainda não conhecem sobre a deficiência ou sobre o preconceito a quebra dessas barreiras atitudinais, né? Porque inconscientemente, eu falo muito isso porque eu estudo sobre física quântica, e é muito interessante que tudo é uma questão energética. Inconscientemente você manda para o teu cérebro muitas das vezes o comando da ação que você não quer cometer. E por isso que eu achei que a fala daquelas pessoas que estavam ali no prédio foi uma fala bem ignorante, mas está tudo bem, porque isso é algo dela e não meu. A minha causa e a minha real causa é mostrar para ela de forma diferente que aquilo é uma ignorância. E aí nós tivemos a oportunidade, né, de fazer um grande evento aqui em São Paulo, de inauguração desse projeto, onde eu tive a oportunidade de convidar o Dr. Fernandinho, a Luciana Trindade, a Jace Guimarães, o Nelson Abad, que na ocasião não pôde estar, mas são os embaixadores do projeto Inclusão na Rua. E pela primeira vez na história desse país, foi que um governador de estado recebeu a categoria das pessoas com deficiência. O ex-governador Márcio França foi o único governador na história que abriu o Salão Nobre lá, para ouvir o que o projeto Inclusão na Rua, representado por todas as pessoas com deficiência, e nós não segmentamos de deficiência física, todas as deficiências. E isso é louvável, porque é necessário que as autoridades entendam que essas pessoas existem e que, novamente, é mais do que necessário ter políticas públicas que contemplem a todos. Portanto, eu quero, Jaci, parabenizar você pela luta. Inclusive a Jaci foi a nossa palestrante na cidade de Cajati, né? O prefeito da cidade nos recebeu, entregou a chave da cidade para ela, né? Nossa embaixadora. Nós estivemos ali em Cajati, foi a coisa mais linda, né? E nós deixamos também aqui para os parlamentares em exercício, né, o nosso projeto à disposição, porque é uma mensagem de conscientização. Não existe certo ou errado, existem pessoas que passarão a entender o que é a causa e abraçar essa causa. A verdade é uma só: nada sobre nós sem todos nós, seja pessoas com ou sem deficiência. Então, já se meus parabéns por essa luta, por essa batalha. Eu me sinto lisonjeado e muito honrado por ter sido convidado para ser o cerimonialista dessa ocasião. E eu desejo que, não só nessa empreitada, mas em tantas outras, você possa obter êxito e que seja tudo com muito louvor. Tá bom? Quero convidar agora a doutora Cati, que vai... Está vindo lá, ó. Doutora Cati, que é a nossa palestrante do dia de hoje. Vamos recebê-la com uma calorosa salva de palmas. Doutora Cati, está com a palavra. Só um detalhe que faltou. O Negrinho se tornou jornalista e o Aleijado se tornou advogado. Doutor Vidotto vai ter que ir embora, né? Obrigado, meu amigo. Referência. Espero que muitos chefes de gabinete sejam pessoas com deficiência e a gente possa tomar a Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigado pela sua agenda aí. Poder... Eu tenho um compromisso agora em São Lourenço, depois de Uritiba. Nós estamos tentando levar essa cidade aqui, em Budas Artes, em Itapecerica, onde eu moro, são cidades quase impossíveis de se tornar totalmente acessível. Itapecerica é só barranco, é só morro.
Então, nós estamos levando proposta de acessibilidade através do governo do Estado, através da Câmara da Assembleia Legislativa. Então, tem reunião agora com o prefeito de São Lourenço. Eu vou pedir desculpa ao senhor, eu preciso ir. Um bom dia, um bom término domingo para vocês e obrigado a todos. Até lá. Alguém para ajudá-lo a descer aqui, por favor? Agora sim, acho que eu vou até descer para assistir daqui de frente a doutora Cati. E essa é uma palestra que a gente quer prestar muita atenção, né? Quero, inclusive, agradecê-la. E eu digo sem medo que é a melhor advogada que defende os direitos da pessoa com deficiência no estado de São Paulo. Talvez não na teoria, mas no coração disposto de realmente pegar as causas e aquelas que a gente fala, vamos deixar isso para lá porque é muito complicado, ela vai até o final. Olá a todos, boa tarde, meu nome é Catiene, eu sou advogada, sou especialista em direitos da pessoa com deficiência, já tenho um tempinho que eu atuo na área, né? Cada vez mais me especializando, entrando em contato com as pessoas com deficiência, seus familiares. E hoje a minha palestra vai ser voltada às principais dúvidas que eu recebo sobre os direitos da pessoa com deficiência, né? Geralmente eu faço uma palestra bem completa, falando de parte histórica, só que hoje não. Como o nosso tempo é um pouquinho mais reduzido, eu vou colocar para vocês as principais questões que a gente tem, né, que eu recebo de direitos da pessoa com deficiência. O principal ponto que eu recebo, né, seria pessoa com deficiência ou portador de deficiência. Seria pessoa com deficiência, porque nós não portamos algo, né? Não seria, por exemplo, um objeto que você vem, porta, deixa. A pessoa tem deficiência, então ela é pessoa com deficiência. Contudo, existem algumas legislações antigas que ainda trazem esse termo pessoa com deficiência, o portador de deficiência. A nossa Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda trazem essa nomenclatura incorreta, né, de pessoa, de portador de deficiência. E qual que é a principal característica, né, da pessoa com deficiência e da pessoa com mobilidade reduzida? Né? A principal diferença da pessoa com deficiência é o impedimento de longo prazo, né? A pessoa com deficiência ela não tem algo temporário como a pessoa que tem apenas a mobilidade reduzida, né? A deficiência nós sabemos que é física, mental, auditiva, múltipla. O que seria uma deficiência múltipla? Um autista que tem Down, né, uma deficiência múltipla, uma deficiência intelectual e física, né? Antigamente usava o termo surdo, mudo, hoje não, fala-se deficiência múltipla. E quais são as principais leis que amparam o direito da pessoa com deficiência? Eu tenho a Constituição Federal, eu tenho a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a Constituição, eu tenho o Estatuto o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Berenice Viana, que é a principal lei para as pessoas com transtorno do espectro do autismo, né? E aí, como eu falei para vocês, eu vou trazer os principais pontos que eu recebo de dúvidas, né? E aí eu vou começar a falar um pouquinho sobre o direito de família. E o pessoal se pergunta sobre guarda, tutela, curatela, como é que funciona a adoção da pessoa com deficiência, a pensão para o filho que tem deficiência, né? Como é que funciona isso na prática? Vamos lá.